Olá, Nutris! Estamos aqui mais uma vez ao vivo. Estamos fazendo uma semana de lives com Nutris que tiveram resultados muito significativos em pouco tempo dentro da nutrição infantil. E hoje eu vou receber uma aluna maravilhosa que é a Janaína. E ela vai trazer um pouco da experiência dela, que em uma das suas primeiras consultas dentro da nutrição infantil, ela teve a coragem, a audácia, né? E não vou dizer só coragem, mas a segurança de cobrar R$ 300 por cada paciente. Eram irmãos, então ela ganhou R$ 600 na sua primeira consulta ali com crianças. Então eu vou chamá-la aqui para que ela possa dividir como que ela conseguiu isso. Ando. Deixa eu parar de compartilhar. Oi, oi! Oi, oi, tá dando pra me ouvir, Déia? Tá maravilhoso, Jana. Tudo bem, Jana? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. E você? Estou bem e estou bem feliz em trazer você aqui para a live, né? Porque eu usei aqueles prints nossos antes de você entrar Uhum. no método NutriKids, né? Que pedi tua autorização. Você dizendo que os pais, você falava o valor da consulta e as pessoas ainda reclamavam. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, de onde você é, Jana? Há quanto tempo que você atende? Se apresenta um pouquinho para entenderem o contexto. Bom, gente, primeiramente, meu nome é Janaína dos Anjos. Eu sou formada há 3 anos e na parte clínica tem 2 anos que eu atuo, só que eu era CLT. Aí, o ano passado que eu decidi focar na área infantil. Uhum. E que cidade você é, você falou? Iuna, Espírito Santo. E no Espírito Santo. É uma cidade pequena ou grande, Jana? Muito pequena, praticamente todo mundo se conhece e tem várias cidadezinhas bem próximas, mais ou menos umas Uhum. 5 cidades, é tudo próximo uma da outra. Isso tá te impedindo de encontrar as mães, de atender, de encontrar as crianças? Não, agora sim, eu acredito que as coisas já vai fluindo depois que eu comecei a aplicar algumas técnicas. Uhum. A Jana, ela dividia os horários, né? Então, ela trabalhava na PAI e o pouquinho de tempo que ela tinha, ela tentava se divulgar. A decisão dela foi sair da PAI para dedicar somente ao consultório e aí sim ver os frutos colhendo, né? Mas me conta, Jana, antes do método NutriKids, como que você era em relação a cobrar o valor da sua consulta? O que você pensava na hora de passar o teu preço? Então, antes do método, o que acontecia? Aparecia algumas pessoas, até mesmo do público adulto, e eu falava o valor. Aí, na hora, a pessoa nunca mais aparecia, porque de cara, quero marcar uma consulta. Eu mandava o valor e não voltava mais. E eu era muito insegura também. E aí, o que aconteceu? Depois que eu comecei a ver o jeito que a Dé ensina, no método e tudo mais, até mesmo, gente, para quem não sabe, logo que eu comecei a seguir ela já me passou uma segurança maravilhosa, porque esse que foi o meu objetivo do método, conseguir segurança. Porque eu não sei se ela lembra, foi até uma das conversas, das primeiras conversas que eu mandei, que eu era muito insegura para atender, Lembro. porque na verdade, assim, gente, eu tenho uma questão eu sou extremamente tímida. E aí, um dia a Déia apareceu para mim no Instagram e ela estava fazendo um vídeo de motivação exatamente sobre segurança no atendimento. E o jeitinho que ela falou me tocou e tudo mudou. Ah, e nem parece, mas hoje é a primeira live da Jana e ela tá arrasando, olha só. Às vezes a gente se intitula tímida, mas não tá aparecendo, não tá transbordando essa timidez aqui. Então, as pessoas, você passava seu valor e as pessoas saíam correndo. Como foi a sensação? O que aconteceu na primeira vez que você passou o valor de R$ 300? Que eu achei uma audácia mesmo, porque acho que quem me acompanha há um bom tempo, ou quem começou a me acompanhar agora, geralmente a gente começa cobrando pouco, né? E aí vai aumentando conforme vai ficando segura. Mas você de cara já ficou segura para cobrar R$ 300 a consulta. De onde veio essa segurança? Então,
Quando eu comecei o método, eu não tinha lugar para atender. Eu atendia lá na APAE como CLT, mas eu queria atender criança, mas não sabia como. Aí entrei no método. E lá eu aprendi com a Déia que a gente não precisa ter consultório para a gente atender. Hoje, graças a Deus, eu já tenho um lugarzinho assim para atender. E aí, na época, eu tinha muito medo até mesmo de falar no atendimento domiciliar, porque a gente sabe, assim, não sei vocês, mas o valor do domiciliar em relação ao consultório é um pouquinho maior. Ou deveria ser, quando a gente se sente segura. Aí tá, apareceu essa mãe, por indicação, e eu já tinha visto algumas aulas da Déia, porque eu corri para assistir como que vender meu peixe, porque eu sabia que era essa a minha dificuldade. Eu não sabia oferecer meus atendimentos e as pessoas não voltavam. E aí, quando essa mãe apareceu, desesperada, eu fui conversando com ela, explicando tudo como funcionava o meu trabalho, tudo que eu ia oferecer para ela. Expliquei tudinho mesmo, gente. Fiquei mais de uma hora conversando com a mãe. Não era atendimento, não. Mas fui explicando, explicando. E quando eu falei o valor, ela de cara falou assim, ó. Eu falei, ó, na verdade não é 300, tá? É 305. Tem uns 5 reais ainda. Eu falei assim, é 305. Você quer? Aí ela, claro que eu quero. Aí, detalhe, quando eu comuniquei isso à Déia, a Déia ficou assim, ah, tá, 305. Só que era gêmeos, gente. Aí o que aconteceu? A Déia achou que eu tinha cobrado 305, um valor único. E não, gente, era 305 vezes 2, porque era gêmeos. É duas crianças totalmente diferentes. Então a mãe observou, ela achou muito importante e diferenciado. E outra coisa, a partir do momento que eu aprendi da forma certa como falar do atendimento domiciliar, ficou tudo mais fácil, porque eu aprendi a ter argumentos. E eu já tinha oferecido atendimento domiciliar para uma outra mãe. E aí ela ficou assim, ah, vou conversar com o marido, e nunca mais voltou. Porque na época eu não tinha as justificativas certinhas. E aí no método, gente, vocês aprendem muito isso. Vender o seu trabalho da forma certa. Exatamente. O que a Jana tá falando aí, vou dar só uma pincelada para entenderem. Se você atende domiciliar, Nutri, você precisa levantar os benefícios do seu atendimento domiciliar, para que os pais entendam o porquê dessa tua escolha, ou porque ainda é a única opção que você tem no momento, como era o caso da Jana. Mas se você convence, nossa, né, domiciliar vai ser no conforto da tua casa, vou avaliar o contexto da criança, blá, 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 né? Isso não vai ser um impeditivo para você fazer a consulta. É só questão de marketing, né? Tudo é marketing, gente. Inclusive na hora que a gente vai vender nossa consulta. E a Jana tá uma marqueteira, né? Né, gente? Agora eu tô aprendendo muita coisa. Hoje eu já não tenho mais vergonha de falar meu valor, não. Falo mesmo. Aí às vezes a mãe aparece ainda uma ou outra, porque eu entendo que tem gente que infelizmente ainda não reconhece tantas coisas, vê como deixar um pouquinho para depois. Sim, existem essas mães, mas tem outras não. Depois que você explica direito como que funciona, por que não é só, por exemplo, um atendimento comum. É diferente, aí as mães ficam encantadas. Então, Jana, você falou num ponto bem legal de a gente conversar aqui, que a gente chama no mundo do marketing de funil de vendas. Ou seja, muitas pessoas podem entrar em contato, muitas pessoas podem te seguir, né? Então é a parte aqui do funil, vamos considerar que isso aqui é um funil, né? A parte maior tá te seguindo, tá te acompanhando. Uma parte menor ainda vai entrar em contato contigo para marcar a consulta e uma parte menor ainda vai realmente fazer a consulta. Isso é natural, né? Tanto é que, por exemplo, quando eu faço eventos para abrir o método NutriKids, muita gente se inscreve no evento, muita gente vê as aulas, aí afunila para algumas interessadas e afunila para as nutris que entram. Mas aí você falou uma outra frase que é bem interessante. As mães vão deixando para depois. E as nutris que estão deixando para depois? O que você tem para dizer para elas? Gente, ó, eu vou ser sincera. A Deta aí, ela não me deixa mentir, temos até print disso. Quando eu comecei a acompanhar a Déia, assim, foi bem quando eu comecei a criar meu Instagram. E aí ela apareceu assim para mim, falando uma mensagem, eu fiquei encantada. E logo que eu criei, aconteceu uma coisa interessante comigo, gente, para vocês terem noção. Eu fui convidada para palestrar numa faculdade. E eu
muito tímida, morrendo de vergonha. Aí voltei lá na Déia e falei assim, gente, não, vou tentar. Aí eu lembro que ela me falou algumas coisas através dos vídeos, ela não estava conversando comigo, tá, gente? Mas me passava uma confiança maravilhosa. Aceitei. E aí, quando eu estava lá, linda, planejando, sai a sequência de quem que ia falar. E entre as nutris estava exatamente a Déia, gente. Então, eu acho assim, acho que era Deus que estava falando assim, não, Janaína, você precisa continuar seguindo a Déia, é ela mesma. E aí a gente falou do mesmo tema, você lembra, Déia? Lembro. A gente falou, só que aí foi voltado o meu para a parte de CLT, de nutrição infantil e CLT, e a Déia na parte clínica. E aí, naquele momento, eu continuei seguindo ela, fui achando tudo maravilhoso, e até as alunas falavam que a gente conversava muito parecido, que a gente tinha paixão pela profissão, e eu só seguindo a Déia. Aí tá. Gente, essa semana do NutriKids, para mim, foi muito interessante. Acompanhei tudo, vi todas as lives, tudo eu acompanhava. E aí, o dia que surgiu assim o valor do curso, no primeiro momento eu falei assim, ai meu Deus, não tem jeito, impossível. Aí eu conversei com a Déia, eu já tinha mandado muitas dúvidas para ela já tinha me ajudado em algumas coisinhas. Falei assim, gente, não, um dia eu ainda vou fazer o curso. E assim foi. Aí, de repente, surgiu a oportunidade, porque eu não tinha cartão de crédito com limite. Meu limite é muito pequeno. Aliás, era naquela época. Hoje eu conseguiria comprar, mas naquela época não tinha jeito. E aí a Déia falou assim, Juliana, foi liberado o boleto. Aí na hora que apareceu o valor, eu falei assim, ai meu Deus, não consigo. Não consigo. Aí Era conversei, quanto na época? era 10 200? vezes de 234. E Uhum. aí a Déia E aí, falou assim, e aí você com medo de não ter R$ 234 por mês, né? exatamente. Aí conversei com meu esposo, falei com ele, o que ele achava, pensamos para lá, pensamos para cá. Falei assim, não, eu quero, vou tentar. Por quê? O que acontecia no meu caso? Eu trabalhava como CLT lá e via o jeito que as fonos trabalhavam. Eu fiquei encantada. Aí eu comecei eu mesma a trabalhar com as crianças seletivas que têm autismo e aplicar o jeito que as fonos faziam, porque elas atendiam brincando. Só que até então eu não conhecia nenhuma Nutri, gente. Era assim, muito perdido, porque eu não gosto de redes sociais, não gosto. E aí, o dia que eu vi a Déia fazendo um anúncio, falando que ela atendia, brincando com a criança, eu falei assim, não, é isso que eu quero pra mim, eu preciso ter referência. E foi aí que eu comecei a namorar o curso e fiz de tudo para comprar. E hoje, gente, eu falo assim, foi um investimento maravilhoso. E se você tá aí e pensa, gente, vale muito a pena. Tenho certeza, vocês não vão se arrepender. Uhum. Mas eu queria muito que você falasse como foi nossa conversa, né? Porque eu já fui deste lado, né? Da insegurança, de achar que eu não tinha potencial. Então eu compreendo muito. Cada Nutri que tá com medo, de que acha que não vai conseguir pagar. Eu já senti isso também. E você tava com esse medo, o que que eu falei pra você? Você lembra? Na conversa, você falou assim, primeiramente que eu guardei muito. Você disse que eu não estava acreditando no meu próprio potencial. Isso me marcou bastante. Você falou assim, você tem certeza, Janaína, que você não consegue, que você não vai conseguir falar do seu trabalho? Com um atendimento você já consegue. E aí você ainda falou também na época dos programas sonais, falou assim, dependendo do que você vender, você já paga o curso inteiro. E aí eu vi que era exatamente isso. Eu não confiava, era em mim. O problema não era o curso em si, era a falta de confiança no meu próprio trabalho, de acreditar que, no caso, era 234 por mês, que eu não ia conseguir esse valor em um mês. E aí eu fui vendo que eu tinha que dar uma chance para mim mesma. Foi aí que eu comecei a acreditar no meu próprio potencial. Uhum. E hoje, assim, eu tenho certeza que você daqui poucos meses vai estar aí só trazendo feedbacks bons, né? Porque você é muito esforçada. Então, assim, não é só mérito do método, das mentorias, não. Você é aquela aluna que está sempre presente, vai tirar dúvida e manda mensagem, participa de muitas mentorias. E é isso, né? Eu sempre falo, vem
não tenha medo que a gente vai dar nosso 150%. Como é nosso suporte, Jana? Maravilhoso, gente, porque assim, além da própria Déia, nós temos a nossa tutora maravilhosa, Milena, que é um amor de pessoa, e temos todas as outras Nutris, porque assim, eu faço um outro curso, já fiz outros também, mas não tem um curso que eu vejo assim que você tem uma família, porque é assim que a gente fala, gente, é uma família. Se eu, por exemplo, eu tenho um atendimento amanhã, se a Déia não pode me dar um suporte, a Milena não pode, eu comento mais ou menos como que é o caso e várias Nutri vai lá, cada uma dá sua opinião. Então é isso que é muito importante. E a gente compartilha muitos materiais entre a gente, ideias, por exemplo, o que deu certo comigo, eu vou e compartilho com as outras alunas. Então o suporte é maravilhoso. Então eu acredito assim, a gente não se sente sozinha, porque é uma família maravilhosa. Ai, que linda, Jana. E aí eu tava falando, né? Do nosso lado tem 150%. A gente faz de tudo para responder todo mundo, para dar atenção para todo mundo, né? Quem me dá abertura, eu conheço a vida pessoal de cada uma. E só que você, Nutri, você tem que dar o seu 150%, né? E quando eu digo você é muito bonito. Então tá, obrigada. Tchau. A pessoa aleatória. Quando você você faz o teu melhor, o 150 é o quê? É o teu melhor, é o que você consegue. Então, na época que você entrou, você não conseguia muito porque você tinha um segundo trabalho, mas você foi fazendo conforme o seu tempo deixava, né? Tua energia deixava, né? E agora você resolveu se dedicar, então é questão de poucos meses, você vai alavancar muito, não tenho dúvida disso. E, Jana, você quer compartilhar um pouco, assim, de como está sendo para você poder escolher trabalhar com o que você gosta? Eu falo assim que está sendo maravilhoso, porque antes eu pensava assim, eu já ouvi muita gente falar assim, ah, mas por que você vai atender só crianças? Ah, porque todo mundo fala assim, ah, você tem que ser nutricionista de dieta, de emagrecimento e tudo mais, mas não. Eu percebo que, pelo menos para mim, eu sempre tive muito jeito de com crianças, todas elas. Eu sou a tia que adora pegar a criança que está chorando em festa. Todo mundo corre, eu não. E isso vem de mim desde a adolescência. Quem me conhece sabe. Eu chego na festa, enquanto todo mundo está lá fazendo qualquer coisa, eu tô adolando os meus sobrinhos que tá quietinho. E aí, trazer uma coisa que eu gosto no meu pessoal pro profissional foi a melhor coisa do mundo, porque eu amo atender cada criança. Eu vejo assim, que talvez pode ser até um defeito meu, porque eu me apego a cada paciente. Cada história, cada sorriso, cada gesto, tudo eu quero tentar fazer com a criança. E hoje eu vejo que eu sou muito mais feliz. Eu até estava conversando, Déia, com um dos meus pacientes, aquele que eu te mandei um feedback, que é de introdução alimentar, que é um bebezinho que eu atendi. Estava conversando com a mãe alguns minutos atrás. E aí, eu observando o jeito que a gente vai conversando, aí a mãe até falou assim, Janaína, você tem muito jeito de mãe. Tem muito jeito de mãe. Aí ela falou assim, você vai ser a mãe maravilhosa, porque você gosta de criança, você trabalha com criança, não tem como não se apaixonar com você. E é isso, eu tenho um amor maravilhoso pela minha profissão. Eu acho que agora eu me encontrei. Ah, que Aliás, tenho linda. certeza. E assim, e o que você diz para as nutris que estão só adiando trabalhar com o que gostam? Gente, vou ser sincera para vocês. Enquanto vocês não encontrarem se é a nutrição infantil, porque assim, é a parte que eu amo, a Déia também, que você não se dedicar exatamente ao que vocês gostam, vocês não vão sair do consultório sorrindo, porque é assim que eu saio. Eu atendo online, eu fico assim, com dever de missão cumprida. É assim que vocês têm que se sentir. Quando vocês verem que está fazendo tudo direitinho, pode ter certeza. Você não vai ficar horas refletindo como que foi o atendimento. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Tá aqui, tá ali. Não, gente, então é o melhor momento. Se é a área infantil, vocês têm muito que aprender na nossa família, porque tem de tudo um pouquinho.
E a gente acha assim que vai trabalhar, por exemplo, quando eu entrei, eu só queria ver sobre a parte de autismo e seletividade alimentar, mas não. Aí fui lá, achei bonitinha a parte de introdução alimentar. Ainda quero me aprofundar na parte de amamentação, porque eu acho lindo. Porque a gente vai vendo assim que a nutrição infantil é muito maior do que vocês pensam. Então vale a Uhum. pena. Gente, Isso é o acontece muito. momento. Isso acontece muito, né, Jana? Muitas alunas entraram assim, vou ver a partir de introdução alimentar. Aí elas veem o módulo de amamentação, depois você me conta. E aí elas se apaixonam, simplesmente assim, né? Achavam que não iam trabalhar, que só queriam aprender, e se apaixonam e começam a atender um monte de bebezinho, enfim. E a gente tem que se abrir, né? Porque é realmente maravilhoso, mas claro que a gente pode a partir daí, né? Porque assim, o método, ele nasceu para quê? Para mostrar a nutrição infantil. Um pouquinho de cada, um pouquinho não, né? Muito de cada área, de cada subnicho, né? Muito da amamentação, muito da introdução alimentar, mas nada impede da Jana daqui a pouco nichar só para seletividade, se ela quiser, né? Então, assim, a nutrição infantil a gente pode escolher exatamente o que a gente quer atender. E não precisa atender adultos, né? Não precisa. Claro que, dependendo da situação, aparecer um adulto, você precisa do dinheiro, você atende, mas você vai dedicar o teu marketing, você vai dedicar teus estudos para a criança. Não desvia do seu foco, né? E a Jana, gente, ela construiu uma mini cozinha de papelão, que ficou a coisa mais linda. Pena que não dá para mostrar foto quando é em dupla. Olha só a força de vontade dela de fazer a consulta encantadora do jeitinho que ela quer. Então, assim, a gente sabe que investir numa mini cozinha não é barato, né? É uma coisa cara. E não é prioridade de início, né? A prioridade é fazer o nome, investir no marketing, enfim. E aí ela pegou os papelões, pintou, fez geladeira. O que tem na tua mini cozinha? Ó, tem fogão, tem geladeira, tem um armário com a pia. E não é só a cozinha, gente. Todos os materiais que eu uso foi eu mesma que criei. Porque, assim, depois que eu comecei a atender criança, eu descobri que eu sou criativa. Não sabia disso. Então, surgiu uma parte criativa em mim. Eu vejo as coisas na internet, mais ou menos. Aí eu vou, elaboro a minha própria ideia. Aí depois a pessoa olha e fala assim, nossa, Janaína, foi você que criou, porque não tem nada a ver com a ideia inicial. Então eu gosto bastante disso. Então, gente, se você é criativa, ama criança e, gente, pode seguir. É a área infantil, tenho certeza. Você tem que ter muito amor, dedicação e paciência, porque as crianças elas vão correr, elas vão fazer bagunça, mas elas vão sair da consulta e vai falar assim, nossa tia, eu amo você. E quando eu posto as fotos desses brinquedinhos que eu monto, aí algumas mães mandam assim, ai, Janaína, já estou imaginando a minha filha ali, imagina ela vai chegar e vai ver esse monte de brinquedo. E é isso. Você tá perto da mini cozinha? Ou tá longe? Peraí, que eu... E tô perto. Peraí, deixa eu só ir ali dentro do meu quarto. Você Como é que eu consegue ficar um pouquinho? mostrar? Peraí, deixa eu ver aqui se vai dar. Você tem que falar se vai dar pra eles verem. Vamos ver. Vê se tá dando pra ver a ideia. Deixa eu tirar os comentários. Tá dando pra ver bem pouquinho. Vê agora. Mas tá dentro de uma caixa? Não, tá. Qualquer coisa, depois eu te mando a foto e você Isso, compartilha com eles no seu stories, porque isso, pode não vai ser. dar pra ver. Pode ser, vai ser bem lindo, assim, as nutris vão se inspirar, porque é isso, quando a gente não tem o cenário, no início é difícil a gente ter o cenário ideal, e a Jana criou o cenário ideal para ela do momento. Eu achei muito, muito, muito demais. E uma última coisa, assim, que eu gostaria que você compartilhe. Na verdade, eu queria fazer um comentário, eu tava me lembrando o que eu ia falar. Que você falou assim, se você ama criança, se você gosta de criança, você tem que ser nutri-infantil. Você sabia, Jana, que, assim, umas 2 semanas antes de eu descobrir que eu queria nutrição infantil, eu não gostava de criança? Eu acho Interessante. eu acho que eu nunca cheguei a falar isso. Você falou, eu me lembrei. Eu não gostava de Sério. criança, eu queria nutrição esportiva. Eu ia para congressos, eu viajava, eu queria nutrição esportiva.
E aí, Gente! é, e aí eu fui para um congresso de nutrição esportiva. Aí uma amiga minha olhou a capa de um livro. Eu até acho que o livro tá aqui. Deixa eu me lembrar. Depois eu dou uma olhadinha. Que tinha um bebê mamando na capa do livro. E Aham. essa minha amiga, ela falou pra mim, Déia, isso é a tua cara. Foi simplesmente essa frase que me fez mudar de ideia. E depois disso eu me toquei, nossa, realmente é a minha cara. Só que até então eu não sabia que existia nutrição infantil. Aí eu peguei na internet e coloquei nutricionista que atende criança. Aí foi onde eu descobri que tinha pós-graduação só dessa área. Foi onde eu descobri que tinha nutricionista só dessa área. Aí comecei a seguir um monte no Instagram. Daí eu falei, meu Deus, isso existe. Aí a cabeça começa a explodir, né? Daí comecei a estudar isso. Então, assim, tem nutris que estão na dúvida, ah, será que eu gosto de criança? Se dá a chance, né? Porque eu me dei a chance e eu me encontrei. Às vezes tu não gosta de nada, você acha que pode gostar de criança, mas às vezes não tem irmão, não tem nenhuma criança perto. Mas assim, o que ela falou, a Jana falou, é muito isso. A gente termina a consulta e a criança fala, te amo, te dá um abraço, te dá um beijo, vem correndo para tua consulta, sorrindo, comemorando que chegou. Então, criança é isso, trabalhar com criança é isso. E para finalizar, Jana, você tem alguma coisa para falar? Calma, que você começou a falar e me fugiu o negócio aqui que eu ia falar, meu Deus. Não tem problema. Ah, sim, na parte de nutrição, assim, que também me fez abrir meus olhos, que nutrição infantil, que era pra mim, que talvez ajude pra vocês, gente. Eu confesso, eu odeio fazer dieta, gente. Dieta não é pra mim. Eu, Exatamente. não, eu, O... assim, quando eu comecei a atender lá de CLT, eu pensei assim, meu Deus, eu preciso arrumar um jeito de fazer educação nutricional, porque se eu for fazer dieta, eu vou à falência, não vou conseguir fazer mais nada da vida. Porque, para começar, se eu começar a fazer uma dieta, eu vou ficar o dia inteiro pegando um caso e não vai para frente. Não vai. Uhum. Eu sei Então, como é que é. aí foi uma das formas que eu vi o quê? Não, nutrição infantil que é para mim. Porque quando eu comecei a criar os brinquedinhos, na verdade eu falo assim, meu esposo que vê muito. Eu começo a criar as coisas, eu esqueço que eu tenho que comer, eu esqueço que eu tenho que fazer qualquer coisa. E eu fico lá. E na minha cabeça parece que já vem a imaginação da criança brincando, gente. E É. aí, o que me marcou também, que eu acho que vai ajudar bastante, principalmente quem é de outro nicho, foi um dia que uma mãe não, uma avó, chegou no meu atendimento e falou assim, sabe, eu nunca imaginei que eu ia levar meu neto no nutricionista. Eu falei assim, por quê? Ele é nutricionista, prescreve dieta. Ele é magrinho, ele não precisa de dieta. E aí ela chegou lá e viu a forma que eu trabalho, na forma de terapia alimentar, com os recursos, que é as próprias brincadeiras, né? E aí a avó, pronto, ficou encantada. Aí ela falou, Exatamente. hoje sim eu gosto de ir na nutricionista, por quê? É isso que a gente tem que mostrar. Todo mundo acha que a gente só faz dieta e que só temos que atender pessoas acima do peso. Exatamente. Mas cada vez mais está sendo reconhecida, né? Quando eu comecei, eu era a única da cidade, então não tinha ninguém, né? Eu fui a pioneira aqui, mas de repente já tem várias, tem 6 alunas aqui na minha cidade, então olha só como está crescendo. E isso, assim, não tem problema nenhum de concorrência. Me perguntaram no direct, porque tem aluna do Método NutriKids na minha cidade. Aí eu perguntei, daí? O que isso vai afetar na tua vida? Porque você dá conta de todas as crianças da tua cidade? Com certeza não, né? Tem espaço para todo mundo e uma pode indicar a outra. Vocês podem fazer oficina culinária juntas. Então, assim, tem alguns pais que não conhecem, a gente tem que mostrar que nutrição infantil é totalmente diferente do atendimento de um adulto. Eu também odeio calcular dieta, mas a gente faz plano alimentar. Lá no método tem uma aula de plano alimentar com vários modelos, né? Você gostou dessa aula, Jana? Te clareou, assim, como fazer? Com certeza.
Hoje, eu peguei até amor por essa parte, mas agora se falar, não, quero que você calcule uma dieta de carboidrato, proteína, certinho, aí não. Eu Uhum. gosto do jeitinho diferente que a gente aprendeu lá no método, que é tudo maravilhoso. E Dá outra até coisa, prazer de gente. fazer, né? Exatamente. Uma das coisas que eu aprendi muito também é que a partir do momento que você se posicionar da forma certa, falando do nosso trabalho, o seu consultório que vem até você, não é você que vai atrás dele. Porque hoje, aonde eu estou atendendo, não fui eu que fui atrás. Vieram atrás, entendeu? Por quê? Eles queriam um trabalho diferente. Se eu fosse só aquela Nutri que prescreve dieta, não ia conseguir. E, Déia, não sei se eu te falo, se eu já te contei, eu consegui aquele consultório por causa do método NutriKids. Porque o pessoal ficou Ah, encantado de ver eu estudando. Falou jura? assim, sim, porque eu sempre coloco que eu estou estudando, e eles falam assim, não, a gente precisa de uma profissional que está estudando, que está vendo as coisas diferentes. Foi assim. Viu só? Faz quanto tempo que tu entrou no método? Faz uns 4 meses? Eu entrei, acho que foi outubro, Outubro? porém, acho que foi mais ou menos isso aí. Só que Foi tem um novembro. detalhe. É por, foi mais ou menos entre outubro e novembro. Eu acredito assim, que no meu caso, eu só não estou mais avançada como eu poderia estar por causa de tempo. Uhum. Porque eu acho assim que pode prejudicar talvez vocês é a questão da organização. Então não veja a nutrição como um hobby. Se você gosta, foca na área de nutrição infantil. Porque quando eu comecei a fazer o curso, eu não tinha o tempo que eu precisava para poder ver todas as aulas, me dedicar, ver como que funcionava, até mesmo para aplicar as técnicas que a Déia vai ensinando, entendeu? Sou parceiro, divulgação, tudo. Eu não conseguia colocar tanto em prática. E a partir de um momento, por exemplo, agora de janeiro para cá, as coisas para mim melhoraram tanto que eu vejo que era tudo questão de falta de tempo. Então, eu vejo assim que a gente tem que ver nutrição como profissão, não como hobby. Ah, essa é a frase das alunas do método. A Rosana falou boa noite, sempre chega atrasada. Não te preocupa, vai ficar salva, tá? Jana, mas apesar, isso é uma questão que muitas nutris falam. Não sei se eu vou entrar porque eu não tenho tempo, eu tenho um segundo emprego, eu tenho um filho pequeno. Mas vamos fazer uma reflexão? Você mesmo sem tempo, você assistiu uma aula do Uhum. método, como vender o seu peixe. E isso já refletiu e você ganhou R$ 610. Então, Exatamente. às vezes, para você, assim, ó, só falta virar uma chavinha aqui em uma aula, em uma dica lá no Telegram, uma mentoria que você participar, você vai expor a tua vida, a gente vai te ajudar. Cara, você já vira o jogo e não precisa ter visto todas as 200 aulas do método, né? E assim, são 2 anos de acesso. Em 2 anos dá para ver tranquilo, não precisa ter pressa, ver no tempo, né? Eu quero que você compartilhe como são as mentorias semanais. Porque hoje uma Nutri entrou em contato comigo, disse que está um pouco decepcionada com o curso que comprou. Não sei qual é, então não me interessa. Porque também falava que tinha mentoria, que tinha isso e aquilo e se sentiu abandonada. Como que são os nossos encontros no Zoom? Você consegue expor tua ideia? Você consegue falar? A gente te responde? Como é que você se sente dentro dessas reuniões? Na verdade, eu acho assim, que na questão da mentoria, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro nela, porque quando a gente não fala, por exemplo, assim, vamos colocar que naquele dia eu não tive o tempo que eu precisava para poder falar, mas sempre acontece de alguém falar uma coisa que eu tinha dúvida. É impressionante, porque a gente começa a contar, por exemplo, assim, eu estou com uma dificuldade em tal caso. Aí a gente conta, descreve, aí a ideia vem e fala. E aí depois ela pergunta, e você, no caso com as demais alunas, o que vocês fariam nesse caso? Aí todo mundo começa a compartilhar as suas experiências. E eu vejo assim, hoje eu posso estar fazendo qualquer coisa durante a semana toda. Na segunda-feira eu paro tudo para poder ver a mentoria, tanto da segunda quanto a da quinta, porque pensando em quem não podia participar na segunda, a Déia conseguiu abrir na quinta. E aí é com a Milena. E é aquela.
Então, a Milena e a Déia são maravilhosas. Parece que o jeitinho delas falarem são igualzinhos. E É verdade. tem dia que uma nutre ou outra rouba a cena, porque quando a gente vê que a pessoa tá falando exatamente tudo que tá todo mundo precisando ouvir, a Déia deixa a pessoa falar. E ela vai falando. E aí todo mundo, tá entendendo? Tá entendendo, gente. É maravilhoso, porque você não se sente sozinho. Eu vejo assim, eu acho que dura mais ou menos de 9 horas até 11 na São, segunda. Eu são 2 horas. Exatamente. E eu fico encantada, porque às vezes uma dúvida do atendimento que eu ainda nem tive, eu acabo já sabendo uma solução. E outra coisa, além das mentorias que eu acho interessante do método NutriKids, que não é igual aqueles cursos, por exemplo, que você tem que esperar para abrir cada módulo. Porque a Déia pensou nisso também. Se eu tenho um paciente, por exemplo, de introdução alimentar, e eu estou lá estudando amamentação, eu consigo ver o módulo de introdução alimentar. E tem muita parte prática, porque eu vejo que talvez para vocês, principalmente para quem está recém-formada, eu caí na bobeira de fazer pós-graduação. Eu fiz, não me adiantou em nada, não era na área infantil. Era teoria, não me ajudou em nada, eu continuei insegura para atender. A partir do momento que eu comecei a ver as aulas práticas, como que funciona, vendo ali o cara a cara entre paciente e mãe, aí tudo mudou, porque a gente vê direitinho como funcionam as coisas, porque tem muita prática no curso. E tem ferramenta, gente, uma mais linda que a outra. Um dia desses, essa semana que eu comecei a ver o módulo de infanto juvenil, porque eu atendi um menininho, quando eu vi as ferramentas da Déia, gente, eu me apaixono no curso até hoje. Fica... É muito maravilhoso. E quando vocês acham assim, ah não, essa parte aqui do curso já tá linda. Aí você abre o outro módulo e vê, a Déia surpreende mais uma coisa, porque ela dá tudo, gente, dá tudo que você pensar mesmo. Desde coisa muito simples até coisa complicada dos casos dela, impressionante. Eu vejo que tem hora que eu falo assim, eu acho que o curso da Déia deveria valer mais. Porque o tanto de coisa que ela oferece pra gente é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Eu falo, amo esse curso, gente, apaixonada. Ai, obrigada, Jana. É muito, muito bom ouvir, porque assim, foi fruto de muita dedicação esse curso. Quando eu vendi, que geralmente a gente vende para a primeira turma, mas não tem o curso todo gravado, né? Porque vai que não vende Uhum, nenhuma, você ficou ali um tempão gravando aula, né? A gente tem que testar. A sim. gente grava o primeiro módulo, aí vendi para a primeira turma. Eu fiquei 4 meses seguidos sem final de semana. Sem nenhum final de semana. Eu acordava sábado, domingo, 6 horas, 6h30, me arrumava e passava o dia todo, sábado todo, domingo todo no consultório gravando aula. E eu ficava pensando, nossa, vai valer a pena isso aqui, né? Eu tava tão bem no consultório, tava tão tranquila, né? Tava indo tão bem, por que eu tô fazendo isso? Aí quase desisti no meio do caminho, aí agora já tô aqui, vamos. Mas depois que a gente ouve isso, né, de que eu surpreendo em cada aula, né, que dá pra ver o meu carinho, assim, isso mostra que eu tô tendo reconhecimento de tanto esforço. E agora eu tô, inclusive, regravando alguns módulos. E hoje, por exemplo, eu acordei 4 da manhã e já montei 4 aulas novas. Porque eu sou assim, né? Eu sou igual a você, Jana. Quando eu gosto, eu nem vejo a hora passar. E é um prazer poder ajudar vocês, ver assim a felicidade, como você está mostrando aqui, que está se sentindo cada vez mais realizada. Ainda está em construção sua carreira, né? Tem muito tempo pela frente, mas com certeza, assim, com o trabalho lindo que você tem, com tanto amor que você tem, nossa, o seu nome vai rodar por toda a cidade aí, para cidades vizinhas, e você vai dominar a região, não tenho dúvida disso. Meus parabéns Sim. pelo seu lindo trabalho, viu? Obrigada. Outra coisa, Déia, que agora que eu lembrei que tem muitos estudantes, que eu penso assim, gente, que talvez vai ajudar bastante vocês até mesmo tomar essa decisão que é o sim. Eu imagino, por exemplo, você está formando agora e imagina você começar do zero. Você atender crianças, você tem que montar todos os seus materiais, porque quando você começa,
não sei vocês, mas eu ainda estou definindo qual área da infantil que eu vou realmente focar. Eu gosto de autismo, então acredito que provavelmente vai ser alguma coisa na área de autismo mesmo. E aí, cada consulta que você marca, você ainda tem que planejar o que você vai fazer. Todos os materiais, todas as receitas que a mãe quer, tudo, todas as ferramentas. Recém-formada, eu sei que isso é difícil. E é aquela, a gente tem muita coisa assim, gratuita, porém, vai ficar tudo mais fácil quando você, por exemplo, aparecer um paciente, você já tem o lugar que você vai procurar. Você já vai oferecer o certo. E eu falo assim, pode acontecer, por exemplo, de uma mãe não ficar feliz com o seu atendimento. Pelo menos você já vai ter a certeza que você deu o seu 100%. 100% não, até o seu 150%. Se ela não se identificou, infelizmente isso pode acontecer. Mas eu vejo hoje que quando uma mãe, igual no caso de introdução alimentar, recebeu o material, ela falou, gente, eu nunca vi um material tão lindo. Tão lindo, tão... Ela falou assim, parece que tem tanto amor em cada coisinha que tinha, que apareceu, que tudo valeu a pena. E é exatamente isso que vocês vão ter no próprio método. Uma base para vocês começarem. E depois a gente vai fazendo igual a Déia fala. Você vai colocando do seu jeitinho. Porque, por exemplo, hoje eu ainda não tive o tempo que eu preciso para fazer muitas coisas minhas mesmo. A parte, por exemplo, de material, eu gosto de criar. Porém, por exemplo, e-book de receitas, que eu quero tirar um tempo para fazer vários, eu ainda não tenho. Mas eu acredito que, por exemplo, para vocês que não têm, já vai ajudar bastante. Você já vai ter um direcionamento. Já vai estar tudo bem, como diz a Déia, mastigado. Mas você não viu que lá dentro do método tem um e-book? Então é isso que eu falei. Quando chegar a minha tá. vez de fazer o meu. Ah, tá. É só para quem está tentando entender, porque dentro do método os materiais são editáveis. Por quê? Me incomodava muito assim comprar cursos que não ficava com a minha logo, com as minhas cores. Então, o que que eu fiz? Eu disponibilizo em PowerPoint ou Word a maioria dos materiais, aí eu falo, agora coloquem a logo de vocês, a cor de vocês, né? O teu nome, enfim, deixa a tua cara, como se você tivesse feito, e não uma outra Nutri fez e você está usando o material, né? Exceto as ferramentas que daí foi uma pessoa específica que fez, enfim, e aí eu peço para só colocar a logo ali do lado, mas todos os restantes, por isso que a Jana tá falando, lá já tem mais de 100 receitas, um e-book com mais de 100 receitas. Mas cada uma pode deixar a sua carinha, colocar fotos, colocar a sua cor, né? Editar, enfim. Então é isso. Jana, eu te agradeço demais. Eu nem sei que horas são. 15 para Nem eu. Hã? 15 para as 7. 15 para 7. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para Jana. Se você tem mais alguma coisa para falar, Jana, acho que quem participou aqui aprendeu muito com você, hein? Assim espero. Eu só acrescento que o quê? Se você ainda não tem seu consultório ou está recém-formada, gente, pode investir em nutrição infantil. Não precisa vocês ter o consultório dos sonhos para começar a atender, porque foi um dos meus grandes erros foi isso, deixar para depois e aquela coisa assim, por exemplo, não. Vamos esperar um pouquinho, depois vai, porque nutrição clínica você não vai, você precisa de outra coisinha, entendeu? Eu acho que é o momento, se você gosta mesmo, vale a pena começar agora. E já chega assim, logo que você começar a formar, que você pegar seu CRN, já corre atrás, gente, porque vale muito a pena. E eu vejo que um dos meus grandes erros foi deixar para depois. Me veio um pensamento aqui que eu preciso compartilhar. Quando a gente se vê como nutricionista, a gente tem que se ver como uma empresa, né? A gente tem que investir, não só em estudo, mas em marketing, em jaleco, em brinquedos, né? Enfim, conforme a gente consegue. Então, eu atendi por 1 ano e meio sem consultório, né? E foi até, eu tinha meu consultório no início, mas preferi me expandir e atender em várias clínicas, abandonei meu consultório, porque eu vi que eu tava ali escondida, eu tinha que aparecer, né? Foi o jeito que eu achei de fazer meu nome. Mas,
depois com vários investimentos que eu fui fazendo, cursos, enfim, aí eu tive o dinheiro necessário para abrir o consultório próprio. Mas o que eu queria dizer aqui é toda empresa, gente, só para vocês terem uma ideia, né? O Método NutriKids é uma empresa, né? A gente tem CNPJ, tudo, enfim. E para vocês terem uma ideia, fica em média 30% para nós do que entra. A gente investe muito no tráfego, a gente investe muito nas artes, no cara que vai editar os vídeos, na tutora, a gente investe. E aí a gente chega na nutrição, a gente fica com medo de investir. A gente investe em mentoria, e a nossa mentoria não é barata. Então, assim, a gente tem que perder esse medo de investir, porque se a gente não investe, a gente não cresce, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar. Se a Jana não tivesse investido no método, ela não estaria aqui dando depoimento dela, de que já tem mãe elogiando o trabalho dela, de que ela cobrou R$ 300, que ela já tem consultório para atender. Então, pare de ficar com medo de investir, Nutri. Se você não tem o dinheiro nesse momento, você tem até domingo, né? A gente até estendeu até domingo, geralmente a gente fica 5 dias com as inscrições abertas, dessa vez vai ficar até domingo. Por quê? Porque eu quero que vocês se mexam para conseguir o dinheiro, para conseguir um cartão emprestado. Eu sempre conto que muitos dos cursos eu comprei sem um centavo, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus, me empresta. Pedia para parentes, pedia para, né, cartão de mãe de amiga. E porque confiava em mim, porque eu insisti, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, dê um voto de confiança em você, investe em você, investe no teu conhecimento, porque senão você vai ficar entre as nutris que só reclamam que nutrição não dá dinheiro, que nutrição não é reconhecida. Ah, porque o médico fica atendendo criança e fica fazendo... Esses dias eu recebi um áudio de uma nutri assim, né, que estava incomodada, que acho que era, não lembro se era pediatra, enfim, estava fazendo um estilo de atendimento parecido com o meu. Aí perguntou até se ele era aluno meu, e eu falei, não, são todas nutris, né? Nunca vi um médico entrar no método. Aí eu falei assim, poxa, que bom! Se toda criança tivesse um pediatra, ele não estava fazendo cardápio, mas estava assim, fazendo combinados com as crianças, estimulando os hábitos, né? Se todos os médicos atendessem dessa forma, o beneficiado é só a criança. Só que daí, quando a gente não investe no nosso conhecimento, a gente não sabe vender o nosso peixe, como a Jana sabe agora. A gente não sabe fazer uma consulta encantadora, como a Jana está fazendo agora. Não sabe se divulgar, como a Jana está aprendendo cada vez mais. E aí, o que acontece? A gente fica com medo da concorrência. A gente coloca a culpa no concorrente. A gente acha que, por causa do médico, a nutrição não vai ser valorizada, eu não vou ganhar dinheiro. E não, é por causa de você, Nutri, porque você não investe no teu conhecimento. Deu uma travadinha. Ou às vezes, investe sim, mas investe errado. Olha aí a Jana que falou que fez uma pós-graduação e se arrependeu. Não tô falando mal de pós-graduação, eu sempre falo que a minha foi muito boa. Mas no início da carreira não é a melhor opção. Se você está mudando de nicho, se você é estudante, se você é recém-formada, por favor, não faz pós-graduação. E não é porque eu quero teu dinheiro. É porque eu sei que não vai te ajudar agora no início de carreira. Porque eu entrei na pós-graduação e eu quase desisti da nutrição infantil. E a Jana também, né? Fez pós-graduação e também não estava feliz. Então, entra no método ou entra em qualquer outro curso prático, se você não é com a minha cara, e depois estuda a teoria, que é o que a pós-graduação é, né? Então é isso. Jana, eu te agradeço muito. Você é maravilhosa, eu sou sua fã, você é sempre muito carinhosa. E você sabe que sempre que puder, pode contar comigo, com a Milena e com toda a família NutriKids. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, Deia. Amei participar aqui, falar um pouquinho da nossa família linda. E espero que venham muitas outras Nutris para a gente compartilhar uma experiência maravilhosa, gente. Porque eu acho assim, criança tem muitas. Porém, tá faltando Nutri infantil que estão apaixonados por esse mundo e que querem fazer um atendimento diferenciado. Porque é isso que as famílias querem. Elas querem atendimento diferenciado.
É isso aí. E quem ainda tá com dúvida, eu vou disponibilizar o Instagram da Janaína. Eu vou marcar ela na live, que eu vou repostar. Quem tá com dúvida, manda mensagem pra Jana, pergunta se realmente se eu tô pagando ela para falar isso aqui ao vivo, mas nos bastidores ela vai falar mal do método, né? Porque se você tá insegura, você precisa conversar com uma aluna, né? Eu vou falar sempre muito bem, mas você precisa falar com quem tá do outro lado, estudando e aprendendo. Então, se quiser, a Jana vai te responder, né, Jana? Sim, pode mandar. E outra coisa, pelo menos, mesmo que não seja para tirar dúvida, tenho certeza que alguma ideia de materiais vai surgir, porque no meu Instagram tem vários. Estou muito aberta a tirar todas as dúvidas. Que bom, fico feliz. Obrigada, gente, para quem esteve aqui. Para a primeira live, você arrasou, Jana. Parabéns. Agora você pode fazer muitas lives por aí, né? Para ajudar as mamães. Se sentiu bem? Se sentiu em casa? Nossa, parece até que eu já fiz isso 1000 vezes. Viu só que não é um bicho de sete cabeças? Exatamente. Eu acho que é porque a gente está falando do assunto que a gente gosta. E quando você for fazer lives né, no teu Instagram, você vai estar falando do que você gosta. Então, agora você já tem mais coragem para você plantar também através das lives. Então, Exatamente. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. E Nutris, as inscrições ficam abertas até domingo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar no direct, no WhatsApp da minha equipe, no meu WhatsApp. Eu estou essa semana de plantão para responder todo mundo. E eu espero você do outro lado, no lado da família NutriKids, de Nutri Seguras, que sabem vender o peixe e que vão ou estão fazendo muito sucesso trabalhando com o que amam. Beijo. Tchau, tchau, Jana. Tchau, gente.